Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, exaltado é o Senhor nessa noite, querido. Para tudo que você está fazendo aí, para tudo, vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, aquele que é o único digno da sua adoração. Para tudo aí agora, dê um tempo de qualidade para o seu Deus, adore a Ele, louve a Ele junto conosco nessa noite, aleluia. Você que está aí no chat, obrigado pela sua frequência, em nome de Jesus, participe aí conosco nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, querido. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 113, Salmo 113, a partir do verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está, Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que estás nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do teu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre e mande filhos. Louvai ao Senhor, aleluia, querido, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Essa noite é uma noite de alegria, nós vamos ceiar com o Senhor também nessa noite. Aleluia, querido. Prepare aí a sua mesa, prepare a sua ceia, tire umas fotos aí para nós postarmos na rede. Aleluia. Curva a sua cabeça aí comigo, vamos orar. Vamos clamar a presença do Senhor nessa noite. Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos, e nós queremos render todo o louvor ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, da mesma presença que está derramada aqui na igreja, que a tua presença alcance os lares, que a tua presença alcance os locais de trabalho, que a tua presença alcance e inunde esse ambiente aonde cada um está agora. A tua onipresença esteja com cada um que está nos assistindo nesse momento. Espírito Santo, faça conforme o teu querer nessa noite, fala conosco, ministra os nossos corações, confronta o nosso ser, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Louve a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, porque só Ele é digno de honra e de glória e de louvor. Aleluia! Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, curando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei. Meu Deus
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Até quando não vejo, sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Existe um Deus no céu, e a letra no papel não pode descrever. Não dá pra comparar, não dá pra imaginar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida
vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. O homem sem Deus e derrama a unção. O teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Sem Deus e derrama a unção. O teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. O homem sem Deus e derrama a unção. O teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o Deus dos deuses, e é Ele que nós vamos clamar nessa noite. Curve a sua cabeça aí onde você estiver e ore comigo. Interceda pela nossa nação, interceda por aqueles que estão enfermos. Pai, a Ti nós clamamos, o Deus dos deuses, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós clamamos a saúde do Senhor sobre os hospitais, ó Pai, sobre cada um que está internado nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, que a saúde do Senhor comece a operar, que o bálsamo do Senhor seja derramado sobre essas vidas, ó Pai. Restaura, Senhor, todo o sistema imunológico, ó Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos e intercedemos pela nossa nação. Ah, Jesus, tira isso da nossa nação.
No dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, opera a cura do Senhor em nosso meio, para que possamos testemunhar dos milagres do Senhor. Pai, todos aqueles que se encontram no leito de hospital, que teu Espírito Santo comece a visitá-los e comece a restaurar, em nome de Jesus. Eu também te peço, Espírito Santo, derrama a sabedoria do Senhor sobre os nossos governantes, para que possam, ó Deus, conduzir, ó Deus, a sociedade pelo caminho correto. Jesus, assim eu oro, assim eu clamo, porque eu entendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que eu não possa enxergar, ainda que eu não possa entender, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Por isso a Ti nós clamamos e a Ti nós rendemos. Faz conforme o Teu querer, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Santo Deus. Assim nós clamamos, Espírito Santo. Querido, aleluia. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um que tem nos acompanhado, a cada um que está aí nesse momento assistindo o culto, cultuando ao Senhor conosco nesse momento. Nós estamos juntos com o mesmo propósito. Estamos separados apenas fisicamente, mas o propósito é o mesmo. Estamos unidos em propósito. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos com o mesmo propósito, ali a presença do Senhor se manifestaria. E eu sei que a presença dEle está se manifestando aonde você está, porque a presença dEle está se manifestando aqui. Abra o seu coração e abra o seu entendimento para a presença do Espírito Santo. Preste um culto racional a Ele a partir de agora, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco para você rapidamente. Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Ele vai falar, a partir do verso 6, ele diz: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe, querido, Paulo está falando do momento de você ofertar algo para o Senhor. Paulo está falando que isso deve ser feito com voluntariedade e com alegria no coração. Não deve ser feito por necessidade. Entenda, querido, a oferta feita por necessidade ou por tristeza, Deus não recebe, querido, porque você precisa ter um entendimento de que Ele te fez boas coisas, que a salvação dEle é uma obra maravilhosa para a sua vida, é a graça dEle para você, querido. E aí você, com alegria no seu coração, por ter sido salvo, por entender as benfeitorias do Senhor para você, por entender que a mão poderosa dEle se move em seu favor, você contribui, você retribui a Ele com gratidão no coração, e você faz a sua semeadura. Aleluia, querido. Aqui do lado está o QR Code do PicPay, fique à vontade, querido. Se você não tem PicPay para ofertar e você quer semear, entre em contato comigo pelo chat, aí que nós vamos te direcionar em como você vai fazer a sua semeadura. Aleluia. Mas não deixe de semear, querido. A sua semente é muito importante para o reino, e a sua semente é muito importante para você, porque só colhe quem planta. Quem não planta não colhe, querido. Entenda isso. Eu quero orar pela sua semeadura em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada semente que tem sido depositada no teu reino, ó Pai, na tua casa, no teu solo, ó Pai. Em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor alcance cada semeador. Senhor, traz abastança para os lares, traz abastanças para os celeiros, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Mas não permita, ó Deus,
não nos deixe sem a Tua provisão, não nos permita ficar sem a Tua provisão nos nossos celeiros, ó Pai. Senhor, e aqueles que têm a gratidão no coração e o desejo, a voluntariedade de semear no Teu altar, mas não podem fazer, ó Deus, que o Senhor abra uma porta de emprego, para que eles possam, Deus, cumprir com o desejo do coração, de semear na Tua terra, ó Pai. Assim eu oro e abençoo cada semente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, você que nos acompanha aí, e você quer fazer um pedido de oração específico, deixe nos comentários, para que a Igreja Viva possa orar pelo seu pedido, possa interceder pela sua causa também, aleluia. Deixe lá um comentáriozinho, estou precisando de oração nessa área, e nós vamos estar movimentando o grupo de oração, para estar intercedendo por você, aleluia. Querido, eu quero falar também rapidamente sobre o Ministério com Unidade. Estamos arrecadando alimentos e estamos arrecadando também vestuário, sabe? Estamos num período mais frio do ano e existem pessoas que necessitam daquela roupa sua que está guardada lá no fundo do guarda-roupa, sabe? Já está com aquele cheirinho já de naftalina. Então, em nome de Jesus, abre mão dessa roupa aí, querido. Abre mão desse agasalho. Tem pessoas necessitando desse agasalho que está guardado no seu guarda-roupa. Lembre-se, em bom estado. Você vai entrar em contato com a irmã Márcia, o telefone dela vai estar aparecendo aqui, sabe, aqui do meu lado, aqui nessa região aqui. Você entra em contato com ela, porque ela é a pessoa que está à frente do Ministério com Unidade, para que você faça a sua doação. E se você está precisando de alguma coisa, também entre em contato com ela, para que ela possa providenciar e atender a sua necessidade. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de ceia, hoje nós vamos cear com o Senhor. Hoje é um dia feliz, é um dia alegre, porque nós vamos cear com o Senhor. Mas hoje, antes de nós cearmos com o Senhor, eu preciso te falar. O que é a ceia? Você sabe o que é a ceia? Você sabe por que o Senhor estabelece a ceia? Você já tem esse entendimento? Ou cear virou um ato mensal para você, uma rotina do mês? Todo segundo domingo do mês, a Igreja Viva tem ceia, então já virou a minha rotina, todo segundo domingo do mês, eu cear com o Senhor. Nessa noite eu quero abrir o seu entendimento, para que você entenda verdadeiramente o que é a ceia, o que você faz no ato da ceia. Aleluia! Então vamos para a palavra, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele está instruindo a igreja de Corinto na ceia do Senhor. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, ore comigo. Pai, a tua palavra foi lida nesse momento. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir em nosso meio, tu tens liberdade para agir, e eu te peço, faça conforme o teu querer, abra o nosso entendimento e nos permita entender nessa noite e compreender o verdadeiro sentido da ceia com o Senhor. Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, dribla a minha alma, não permita que eu fale de mim, mas permita que eu fale apenas do tesouro que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Aleluia! Querido, você precisa entender o que é a ceia do Senhor. Você precisa entender por que você ceia, por que todo mês você precisa cear, por que todo mês você tem que cear. Você precisa entender isso. Então, em nome de Jesus, para aí, se você estava fazendo alguma coisa durante o louvor, para tudo agora, querido, presta atenção nessa palavra, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, abra seu entendimento. A ceia com o Senhor é uma ordenança de Jesus para a igreja. Jesus, ele deixou essa ordenança
para a igreja, e quando ele estava próximo de ser traído, quando ele estava próximo de ser crucificado, o último ato que ele faz é cear com os seus discípulos, é cear com aqueles que estavam próximos dele, é estabelecer a nova aliança. A ceia com o Senhor é quando Jesus estabelece a nova aliança, sabe? Em Atos capítulo 2, 42, Atos 27, 1 Coríntios 10, 16, esses versículos eles vão mostrar que era a prática da igreja primitiva, o partir do pão, o cear junto, o estar em comunhão, ceando sempre. Então, nesses versículos que eu citei, querido, em Atos 2:42, em Atos 27, em 1 Coríntios 10, 16, você vai ver ali que era comum o partir o pão. Então entenda, querido, cear com o Senhor deve ser a nossa rotina comum. Mas por quê? Por que deve ser a nossa rotina? Muitas pessoas tomam ceia e não sabem a importância e a responsabilidade disso. Você já parou para pensar o tamanho da responsabilidade que é cear com o Senhor? Qual é a importância disso para a sua vida? Qual é a importância disso no plano espiritual? Já parou para pensar nisso, querido? Ou já virou uma rotina tão grande que você já nem faz mais questão de parar e pensar um pouco, que ato é esse? Qual é o símbolo desse ato? E qual é a relevância desse ato para a sua vida e para a minha vida? Sabe, querido, Jesus, ele praticava isso costumeiramente com seus discípulos, mas chega um momento em que ele estabelece isso, e nós vamos caminhar por esse lado. Aleluia! Quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, pão e vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Ao contrair uma nova aliança nesse nível, as duas partes estavam declarando que se misturavam, que misturavam as suas vidas em tudo, e o que era de um passava a ser do outro e vice-versa. Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso a ceia, um ritual de aliança. Sabe, querido, você que está aí nos assistindo, você já assistiu o filme John Wick? John Wick 2, existe uma cena fantástica que fala sobre essa aliança de sangue. Ele tem uma aliança de sangue com um camarada, ele deixa ali um testamento de sangue, e depois o cara vai cobrar isso dele, e ele tem que cumprir com aquilo, porque o sangue dele estava ali, querido. E só é cumprido, só é liberto daquele trato depois que ele faz aquilo que o outro pediu, porque tem o sangue dele ali registrado. Está entendendo? Assim foi o que Jesus fez conosco. Entenda que quando você ceia com Jesus, tudo que é dele passa a ser seu, e tudo que é seu passa a ser dele, porque é uma aliança de sangue, é algo muito sério. O judeu levava isso tão a sério, que no Antigo Testamento, Abraão, indo ao encontro de Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus da época, ele leva pão e vinho. Por quê? Porque ele estava estabelecendo uma aliança com Melquisedeque, ele estava estabelecendo uma aliança de sangue com Melquisedeque naquela época, querido. Um ritual de aliança. Jesus deixou bem claro aos que seguiam que não bastava apenas simpatizar-se com ele, ou segui-lo pelos milagres que ele operava, mas era necessário aliança. A aliança no mais elevado e sagrado nível que os judeus conheciam, a aliança de sangue, sabe? A aliança no seu mais alto nível, mais alto até do que o próprio casamento, porque o casamento, nós temos uma aliança de ouro, mas a aliança com Jesus é uma aliança de sangue, porque nós fomos comprados por preço de sangue. É esse preço que ele pagou por mim e por você, e é essa aliança que ele tem comigo e com você, e é essa aliança que você deve assumir todas as vezes que você participar da ceia com o Senhor, sabe? Às vezes nós caímos numa rotina muito grande, e não entendemos e não absorvemos a importância desse momento, desse ato, que para muitos é apenas um símbolo, mas isso não é um símbolo, querido, é algo muito sério. Agora, como que originou isso? Como que começou a ceia? Aleluia! Como que isso começou? Para sabermos como a Santa Ceia começou,
é fundamental falarmos da origem dela. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, vai falar um pouco sobre isso. Em Mateus 26, a partir do verso 26, eu vou ler para vocês. Em Mateus 26, verso 26, diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, e é o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos de vós, para a remissão dos pecados. E digo-vos, que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que beba conosco novamente, ou até aquele dia que beba conosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Sabe, querido, perceba que é um momento feliz, é um momento de alegria, porque Jesus está ceando com seus discípulos, e no versículo 30, a Bíblia nos relata aqui: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então até aqui, querido, estavam num momento muito feliz, estavam num momento de alegria, estavam ceando junto, comendo junto à mesa, estabelecendo a mesa. Jesus estabelece a mesa, essa aliança de sangue, esse pacto de sangue com os seus discípulos, e os induz a ensinar isso como prática para a igreja. Na época de Páscoa, o último feito de Jesus antes de ser traído por Judas e levado para a cruz foi juntar os seus discípulos e cear com eles. Grave isso, querido, foi a última ação de Jesus antes de morrer na cruz do Calvário. A última ação de Jesus foi estabelecer o Novo Testamento. A última ação de Jesus foi estabelecer a aliança de sangue com os seus discípulos, sabe? Daí você consegue perceber a importância e a responsabilidade da ceia com o Senhor. A importância e a responsabilidade que você deve dar para a ceia do Senhor. Aleluia! Na ceia, ele pegou o pão, deu graças, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo que o pão representava o seu corpo. Da mesma forma ele fez com o vinho, tomou o cálice e deu graças, e passou o cálice de mão em mão, dizendo que o cálice era o seu sangue, era a aliança no seu sangue. Depois disso, Jesus ordenou que fosse realizado esse ritual para todos aqueles que nele creem, para todo mundo dali para frente. Ele ensina aos discípulos e fala: daqui para frente, todo mundo que crê em mim, vocês vão ensinar a cear, vocês vão ensinar a prática da ceia. Sabe, querido, e é por isso que até os dias de hoje, nós realizamos a ceia como um memorial, para lembrar de Jesus, para lembrar daquilo que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, porque esse foi o último ato antes dele ser crucificado. O importante é que cada vez que aconteça a ceia do Senhor, nós tenhamos em mente a lembrança do sacrifício de Jesus. Querido, cada vez que você pega do pão, cada vez que você pega o cálice, você precisa trazer à sua memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É muito sério. O cristão e o arrependimento genuíno pelos nossos pecados. Nós precisamos lembrar todas as vezes que pegarmos o pão e o vinho do sacrifício e de nos arrependermos dos nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28 e verso 29. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você precisa entender que quando é que nós bebemos e comemos indignamente? Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, tá? Mas grave isso. Quando é que você come e bebe da ceia indignamente? Paulo está dizendo que nós devemos nos examinar e comer. Mas quando é que você está comendo e bebendo indignamente? Onde é a Santa Ceia? Onde isso deve acontecer?
entendendo que onde surgiu a Santa Ceia, de como surgiu a Santa Ceia, fica mais fácil saber o que é certo. Você já está conseguindo entender como é que ela surgiu, como é que foi isso tudo, o que é certo fazer no momento da ceia? A ceia, ela é a recordação do sacrifício de Jesus, uma maneira de não nos esquecermos do seu enorme amor, do seu cuidado e da sua graça por nós. E mais, a ceia é tomada por todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e confiam na graça dele. É o momento de declararmos publicamente que cremos no sacrifício da cruz de Jesus. É o momento em que nós também fazemos a nossa pública confissão de fé. Toda vez que você ceia, você está fazendo a sua pública confissão de fé, porque ao cear você está dizendo no plano espiritual, você está dizendo para o seu irmão de igreja, você está dizendo para a sua irmandade, que eu confesso e eu aceito e eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Simbolicamente, comer do pão e beber do cálice é alimentar espiritualmente, é alimentar o nosso espírito de Cristo, é alimentar espiritualmente de Cristo, porque Ele é a carne e o vinho é o sangue dele, Ele é o pão e Ele é o vinho, aleluia, admitindo que morremos com Ele e vivemos com Ele. Ao participarmos da ceia, devemos nos lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário, e que essa foi feita em nosso lugar. Ele morreu por mim e por você, querido. Não era para Ele ter sido crucificado, não. Era para eu estar lá e era para você estar lá, querido. Porque o pecador miserável é eu e você. Ele não pecou, mas Ele recebeu sobre Ele os pecados da humanidade. Está entendendo? Então, todas as vezes que nós ceiarmos, nós precisamos nos lembrar e nos reconectar com o Senhor através dEle, tendo em vista um relacionamento de perto, porque quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele rasga o véu de alto a baixo, e Ele nos dá livre acesso ao lugar santíssimo. Sabe, querido, você precisa entender algo. Eu ouvi uma frase fantástica essa semana, que o véu foi rasgado do alto a baixo, e hoje nós temos acesso ao lugar santíssimo, mas não é porque nós temos acesso ao lugar santíssimo, que ele deixou de ser o lugar santíssimo. Ele continua sendo o lugar santíssimo, querido. Está entendendo? Você tem acesso ao lugar santíssimo, mas você precisa se santificar para estar lá. Você precisa entender o que é a ceia, para que você possa ter o acesso ao lugar santíssimo, à presença do Pai. Aleluia! A ceia do Senhor é um testemunho. Ao participar disso, nós testemunhamos que o corpo de Cristo foi quebrado, foi moído, porque os ossos dele não foram quebrados, mas o corpo, a carne, foi moída, foi transpassada pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados, querido. Proclamamos assim a morte de Jesus. Devemos fazer em memória dele sempre. Ceia é lembrar da morte, da crucificação e da salvação que Ele nos trouxe. Toda vez que você cear, não se esqueça disso. Não pense que é apenas um ato da igreja. Não pense que é apenas um protocolo que você deve cumprir na igreja todo mês. Você precisa ter a ciência do que foi feito para que você hoje pudesse cear. Você precisa ter esse entendimento, querido, em nome de Jesus. Quando eu bebo do cálice, eu lembro que Ele derramou o seu sangue por amor de mim, para perdão dos meus pecados. Nós testemunhamos ao mesmo tempo que também recebemos essa graça. Toda vez que eu bebo o cálice, eu lembro que é o sangue dele que eu estou ingerindo. E eu lembro que esse sangue é o sangue que me comprou, é o sangue que tira o meu pecado, é o sangue que faz a remissão do meu pecado, querido. Você precisa, em nome de Jesus, ter isso ciente, ter isso claro na sua mente, ter isso claro, ter isso bem entendido. Por isso que eu orei e falei ao Senhor, para que pudéssemos ter um culto racional ao Senhor, porque você precisa racionalizar isso e entender que isso é muito sério, não é brincadeira, querido. Eu não ceio com o Senhor apenas como um protocolo da igreja, porque a minha comunidade de fé faz isso, então eu preciso fazer. Eu ceio porque eu lembro do sangue que foi vertido na cruz do Calvário.
aleluia, não participo dela apenas para receber o perdão dos meus pecados, mas porque recebi o perdão dos meus pecados. Sabe, o momento da ceia não é o momento de perdão dos pecados. Eu sei porque eu já recebi o perdão. O perdão ele vem no momento em que você confessa. Abre comigo lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, entenda uma coisa: pecado confessado é pecado perdoado. Você precisa confessar o seu pecado para receber o perdão, uma vez que você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Mas se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você precisa primeiro recebê-lo como Senhor e Salvador. E aí você entendendo que você é pecador, porque o livro de João, a primeira carta de João vai falar que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e enganamos a nós mesmos, porque nós pecamos. E João não está escrevendo para não crente, João está escrevendo para a igreja. Entenda isso, querido. Ele estava escrevendo para quem já havia aceitado Jesus. Ele estava escrevendo para mim e para você. Pecador miserável sou eu e é você. Somos todos pecadores. Não pense que você é mais santo. Você é santificado porque você foi separado. E o momento da ceia é para que você lembre quem é que fez isso por você. Quem é que te santificou? Quem é que te separou? Quem é que te tirou do monturo? Quem que te tirou do lamaçal do pecado? Qual ato foi esse, querido? Foi o sacrifício de Jesus. Aleluia! Perdão de pecado é mediante a confissão e arrependimento, pois o sangue já foi derramado para a remissão dos pecados. O sangue me lavou no momento em que eu aceitei a Jesus, mas eu continuei pecando, então eu preciso confessar e eu preciso me arrepender dos pecados que eu cometi, senão não tem valia nenhuma, querido. Senão não há mudança interior. Por isso você precisa sempre fazer uma introspecção e olhar para dentro de você. Por isso que Paulo fala: cada um examine-se a si próprio. Cada um olhe para dentro de si e olhe os pecados que falta você confessar para ele. Olhe os pecados que falta você se arrepender, sabe? Mas lembrando também que existe o pecado e existe a culpa. E a culpa ela precisa ser confessada a um irmão mais maduro na fé. Se existe culpa dentro de você que te impede de fazer alguma coisa, você precisa procurar um irmão mais maduro na fé e confessar a sua culpa. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer exatamente isso: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe, querido, não vá confessar culpa para o irmão que tem menos tempo de caminhada que você. Não vai confessar a sua culpa para o irmão que não tem maturidade para ouvir, sabe? Procure alguém com maturidade, que vai ouvir a sua culpa, que vai orar por você, para que você seja sarado. Não saia abrindo sua culpa para qualquer um não, querido, então você pode dar ruim para você. Senão ao invés de você ser sarado, você vai ser mais ferido. Porque o ser humano, ele tem algo dentro de si, que é o senso de justiça humana. E quando você confessar a sua culpa, dependendo do que for, o senso de justiça humana do outro vai te culpar mais ainda. Então, em nome de Jesus, procure um irmão maduro na fé para confessar a sua culpa. Aleluia! Além disso, é um momento de comunhão com o corpo de Cristo. É um momento em que nós estamos juntos para cear com o Senhor. E isso, infelizmente, não está podendo acontecer devido à pandemia. Mas nós estamos juntos no mesmo propósito. Então, no momento que nós estamos ceando juntos no mesmo propósito. Cada um na sua casa. Mas vai acontecer em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor, Ele entende e compreende tudo isso, porque Ele está no controle de tudo. Então, não fique preocupado. Eu já vi alguns falando aí na internet que esse negócio de cear pela internet está errado, porque a Bíblia fala da comunhão. Mas nós estamos tendo uma comunhão, estamos tendo o mesmo propósito, sabe? E você e eu, nós precisamos nos lembrar disso sempre. A ceia não é apenas para estarmos juntos, mas também é um momento para estarmos juntos em comunhão. Mas o fundamento da ceia é lembrar daquilo que Ele fez por nós. Por que eu estou frisando isso, querido? Para que isso fique martelando na sua cabeça, sim. É proposital, querido, que eu estou falando toda hora, tá bom?
Tenha isso na sua mente. Nos alimentamos de Jesus e aí podemos mutuamente crescer juntos, sabe? Quando eu ceio junto com meu irmão, nós estamos nos alimentando de Cristo juntos e estamos crescendo juntos. Aleluia! Precisa entender isso, querido. Por isso que é sempre bom estarmos juntos. E em nome de Jesus, eu creio que em breve os cultos presenciais vão retornar. Em nome de Jesus, ore comigo para que isso aconteça o mais rápido possível. Aleluia! Um detalhe que devemos nos atentar é: a ceia não deve ser tomada de qualquer forma, como vimos acima, né? Em 1 Coríntios 11, 28 e 29, fala que cada homem deve se examinar a si próprio, deve examinar o seu coração e a sua mente, rever as suas ações e os seus pecados, e se arrepender de tudo isso. Ao lembrarmos da graça abundante de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, devemos compreender qual é o real valor do sacrifício de Jesus pela minha vida e pela sua vida, e então tomar a ceia. Quando eu vou para o momento da ceia, eu preciso internalizar em mim o que eu tenho feito, qual tem sido a minha conduta, como está o meu coração. Eu preciso entender a importância desse sacrifício e aí sim tomar a ceia. Eu como e bebo indignamente se há uma falha na minha vida que eu amo e não quero deixar, sabe? Existem os nossos pecados de estimação, isso todos nós temos, mas existe aquele pecado, existe aquela atitude que eu sei que está errado e eu continuo fazendo conscientemente. Ora, Paulo não escreveria se isso não acontecesse comigo, com você, e isso acontece sim. Existem atitudes nossas que nós fazemos de forma consciente, e isso é beber e comer indignamente, porque nós amamos aquilo e não queremos deixar. Diferente daquele que quer deixar, que tem no seu coração o desejo de deixar, e às vezes não consegue, um vício, alguma outra situação, mas quando é algo consciente, e eu não quero deixar, aí você está tomando a ceia indignamente. Você precisa abrir mão disso, querido. Em nome de Jesus, não impeça que nada te atrapalhe a cear com o Mestre, a ter essa aliança genuína com Jesus. Essa frase também nos fala dos pecados de estimação, ou daquilo que nós planejamos fazer e sabemos que é incorreto. Quantas vezes você planejou fazer algo incorreto? Reflete aí, querido, internaliza aí, olha para dentro de si. Se quiser, dá uma pausa no vídeo aí, e internaliza aí quantas vezes você matutou e planejou fazer algo incorreto e acabou fazendo. A iniquidade do seu coração, sabe, aflorou, a raiz da iniquidade aflorou, e aí você cometeu. Querido, isso acontece, mas em nome de Jesus, nessa noite, o conhecimento de Jesus, o conhecimento da ceia, o conhecimento do sacrifício está se achegando a você, e a partir de hoje, você não vai mais fazer isso em nome de Jesus. Aleluia, você vai lutar contra isso. Ele deu o seu sangue para remir os meus pecados. Nós precisamos, vou deixar bem claro para você, vou resumir. Ceia, lembrar do sacrifício de Jesus por nós. Ceia, examinar o nosso coração, a nossa mente e nos arrepender dos pecados e recordar do valor da cruz do Calvário. Ceia, termos comunhão com a igreja, tornando um só corpo, um só propósito, e anunciamos juntos a vinda de Jesus. Toda vez que nós ceiamos, nós anunciamos o retorno dele. Aleluia! Sobre os elementos, por que o pão e o vinho? Na ceia, Jesus com seus discípulos, ele apresenta o pão e apresenta o vinho. Ele apresenta esses dois símbolos. Cristo os usou como símbolo do seu sacrifício que estava por vir, e tem um significado. O significado do pão na ceia, Jesus apresenta o pão como o seu corpo. Ele fala, esse é o meu corpo, em Mateus 26, 26, Mateus 26, 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando o partiu, e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isso é meu corpo. Então o pão, querido, todas as vezes que você estiver com o pão da ceia na mão, você vai estar com a carne do mestre, com o corpo do mestre na sua mão. Você precisa entender esse significado, não é brincadeira, é algo sério.
e o vinho. Em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O vinho representa a nova aliança firmada dentro de nós, através do sangue de Jesus. O vinho representa o reconciliamento do nosso relacionamento com o Pai através do sangue de Jesus. O vinho representa esse sangue que nos leva de volta ao Pai. Sabe, no Antigo Testamento, todas as vezes que alguém cometia um pecado, era necessário o sacrifício de uma ovelha, um sacrifício de um cordeiro, para que o pecado fosse encoberto. E agora não, nós temos o sangue que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, todas as vezes era necessário sacrificar um animal, todas as vezes era necessário levar o animal até o sacerdote, impor as mãos sobre o animal, e o sacerdote ir lá e cortar o pescoço do animal, e aí o sangue daquele animal encobria o pecado daquele camarada. Mas hoje nós temos o sangue santo de Jesus, aleluia. Lembrando que depois que Jesus, entenda isso, depois que Jesus ceia com seus discípulos, aí é que começa o sofrimento do mestre. Depois que ele participa, depois que ele estabelece o Novo Testamento, depois que ele estabelece a nova aliança, aí ele vai para o Getsemane, e ali ele vai ser preso, ele vai para o Monte das Oliveiras, aí ele vai ser preso, vai ser levado a julgamento, e aí ele começa a ser batido, começa a ser chicoteado, dorme na cadeia, é julgado no dia seguinte, faz a via da crucificação, vai para a cruz, sabe, e vai sozinho, tem ninguém do lado dele. Os discípulos o abandonam, o discípulo trai, o outro nega, os outros fogem com medo, e ele acaba sendo crucificado ao lado de 2 ladrões. Qual é a importância da ceia, querido? Quando você lembra disso tudo, quando você lembra do sacrifício dele por mim e por você, qual é a importância da ceia para você? Aleluia, Jesus. Entenda que depois que ele faz isso, depois que ele ceia, por que ele começa a sofrer? Eu vou te revelar agora. Lembra que eu falei que a ceia do judeu, com o pão e com o vinho, com o sangue, era uma aliança de sangue. As duas partes que estavam ceando declaravam pelo ato que misturavam as suas vidas, e tudo que era de um passava a ser do outro e vice-versa. Lembra que eu falei isso no início da pregação? Então, quando ceamos com o mestre, quando os discípulos ceiam com o mestre, Jesus passou para eles e passou para nós a santidade e a aproximação de Deus que ele tinha. Através desse sacrifício nós fomos santificados, nós fomos separados e nós fomos aproximados do Pai. E o que ele recebeu de nós? Ele recebeu os nossos pecados. E qual é o salário do pecado? Está lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, querido. Então, ao tempo que nós recebemos a vida dele, nós demos para ele a nossa morte. Está entendendo, querido, por que ele começou a sofrer logo depois da ceia? Logo depois de cear com seus discípulos, foi o momento em que todo o pecado da humanidade foi para cima dele, porque ele recebeu isso ao cear com seus discípulos, ao estabelecer a nova aliança. Então entenda, querido, que o sofrimento dele não foi porque ele merecia sofrer, mas foi porque ele quis sofrer por mim e por você, porque eu e você não aguentaríamos sofrer. Aleluia! Lembre-se do verdadeiro significado da ceia e tenha em seu coração, tenha esse verdadeiro significado em seu coração. A memória, tenha na sua memória constantemente a promessa que Jesus vai voltar para nos buscar. Não perca essa memória, não deixe que essa palavra saia do seu coração. Ouça essa ministração outras vezes, até que essa palavra fique firmada no seu coração, para que você possa cear com o mestre da forma correta. Aleluia, aleluia. Agora vamos cear com o mestre. Coloque aí o seu pão, coloque aí o seu suco de uva na frente da tela, na frente do celular, na frente do computador. Vamos orar, vamos consagrar os elementos ao Senhor e vamos partir desse momento
cear com o Mestre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor, ó Deus, esse suco de uva, consagramos ao Senhor esse pão, ó Pai, a partir desse momento, ó Pai, são os símbolos da Tua aliança, da aliança que o Senhor fez conosco, através do Teu sangue. Nesse momento, esse suco de uva se torna o sangue do Senhor, se torna o sangue do nosso Mestre. A partir desse momento, esse pão se torna a carne do Mestre, se torna o corpo do Mestre, e nós vamos nos alimentar agora do Senhor, reestabelecendo a nossa aliança com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a fazer uma introspecção, para que possamos cear com o Senhor de forma consciente, lembrando dos nossos pecados, lembrando que temos que nos arrepender desses pecados, para que possamos, ó Deus, cear com o Senhor genuinamente. Também em nome de Jesus, Espírito Santo, aonde cada um estiver agora nesse momento, com a ceia posta à mesa, para cear com o Senhor, eu quero consagrar esses elementos, esse pão e esse suco de uva que está posto na frente da tela, em nome de Jesus. A partir desse momento, também se tornam o sangue e o corpo do Mestre, em nome de Jesus, está consagrado, querido. Vamos cear com o Senhor, mas antes, adore a Ele, louve a Ele, querido. Vamos louvar, aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, está em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, está em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluia. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos, preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, oh, oh. A casa está arrumada, a casa está arrumada. Tome o lugar de honra, Jesus, em nossas vidas. Aleluia. Vamos cear, querido. Vamos cear. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Mateus 26,
Mateus 26, 26. De 26 a 30. Mateus 26, de 26 a 30. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito de vós, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até o dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Aleluia! Pegue o pão, querido, pegue o cálice, pegue o pão e pegue o cálice, vamos cear com o Senhor, vamos fazer o ato, vamos nos lembrar agora do sacrifício de Jesus. Aleluia! E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Aleluia, aleluia. Erga o pão, erga a carne do mestre, erga o corpo do mestre. Ore comigo, Pai. Ah, Jesus, nós só podemos render gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós só podemos nos lembrar e entender que o Senhor fez a maior demonstração de amor pelas nossas vidas. Ah, Espírito Santo, nos faça olhar para dentro de nós e ver se há algo que não agrada ao Senhor, para que possamos cear com a casa arrumada. Em nome de Jesus, nós tomamos a carne do mestre, reconhecendo o teu sacrifício por nós, reconhecendo o teu amor por nós, reconhecendo que tu és o Senhor, que tu és o Salvador da nossa vida. Coma o pão, querido, coma a carne do mestre, coma o corpo do mestre. E ela vem dizer que madrugada ressurgiu. Não acredito Aleluia. em Aleluia. ilusões. Aleluia. O sol da justiça se apagou e o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o teu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, e Ele vive, Ele reina em mim, morte
eu sou livre, enfim, de mim. Aleluia, aleluia. Pegue o cálice, pegue o sangue do Mestre, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, o sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, o sangue pelo qual você foi comprado, o sangue que venceu a morte, que venceu o pecado, o sangue que te faz livre de você mesmo. Pega esse sangue, Pai. Eu te exalto, ó Deus, porque o Senhor verteu até a última gota na cruz do Calvário. O Senhor suportou tudo por amor. O sangue do Senhor foi sendo derramado na via da crucificação. O sangue do Senhor foi derramado em cada chicotada. O sangue do Senhor, ó Deus, que tira o pecado do mundo, que nos purifica e que nos santifica. E eu rendo gratidão ao Senhor, porque nada eu posso fazer a não ser render a gratidão ao Senhor. Aleluia. Beba o sangue do Mestre, beba o sangue de Jesus, beba o sangue da nova aliança. No Getsemane foi que o meu Jesus Aleluia, orou, aleluia, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. E escravos nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o Mestre a chorar, e foi por você e ele mostrou tanto amor. Foi por você, foi por mim que ele demonstrou tanto amor. Ah, querido, não perca essa palavra. Veja de novo. Deixe o Espírito Santo alicerçar essa palavra no seu coração. Não se esqueça jamais daquilo que o Mestre fez por você. Não se esqueça jamais disso. Aleluia, aleluia. Pai, eu te glorifico por essa palavra. Eu te glorifico por essa instrução. Eu te glorifico, ó Deus, porque o Senhor, no momento certo, fala aquilo que é necessário para os nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo, continue ministrando a tua igreja, continue ministrando cada filho teu, cada servo teu. Alicerce essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Sabe, querido? Aleluia! Hey! Tá feliz com Jesus aí, querido? Senhor, com o Mestre. Aleluia. Agora conscientemente. Faz a mãozinha de conchinha aí, querido. Que o grande amor de Deus, esse amor que nos amou de tal maneira, que a graça salvadora de Jesus, essa graça que nos deu a carne, que nos deu o sangue, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você representa, em nome de Jesus. Querido, um forte abraço, um grande beijo. Não se esqueça de deixar um like, de fazer o seu comentário. Você que tem um motivo de oração,
deixa aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você não fique de fora. Ativa o sininho lá, dá um clique naquele sininho lá, que ele vai balagar para você lá, para que você seja notificado todas as vezes que for postado vídeo novo no canal. Aleluia! E lembre-se que toda quarta-feira tem uma palavra de bênção para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração e tchau!